Oi, pessoal, continuando aqui a nossa sequência de aulinhas aqui sobre o BPMN. Nessa aqui a gente vai falar dos artefatos, tá? Os artefatos são todos esses carinhos aqui que faltou a gente comentar, né, dentro dessa paleta, tá bom? É, o que que são os artefatos, né? O primeiro artefato que a gente tem disponível aqui é o objeto de dados, que é esse carinha aqui, ó. Eu vou clicar e vou puxar ele para cá, tá bom? Só para vocês verem, ó. Esse aqui é o objeto de dados. O objeto de dados, vou puxar um por um para mostrar o que que é, tá? Ele complementa informações para melhor entendimento de uma atividade. Então, vamos lá, supondo que essa tarefa 4 aqui seja um atender cliente, né? Atender cliente dentro de um processo dentro de um restaurante, por exemplo, né? Eu poderia usar o objeto de dados para descrever que existe um procedimento externo, tá bom? Existe mais informações, por exemplo, um passo a passo de como fazer o atendimento ao cliente, tá? E esse passo a passo, por exemplo, está no nosso documento 01, tá bom? Como é que eu posso interligar esses caras aqui? Então, eu posso usar isso aqui, ó, associação. Tá bom? Associação aqui, ó, entender cliente para cá. Não está errado se eu usar também um fluxo aqui, tá? Não tem problema nesse sentido. O mais recomendado é usar o associação, mas o fluxo aqui também, em muitos lugares aí, muitos exemplos utilizam ele, tá bom? Então, esse aqui é o nosso objeto de dados. Uma outra função que é bem, a gente já falou do armazenamento, tá? Mas uma outra função que é bem útil aqui é essa grupo, tá bom? O grupo, vou puxar para cá, ó, colocar aqui, tá vendo? Ó. O grupo é essa linha pontilhada aqui, tá vendo? Ele representa visualmente um conjunto de atividades. Então, por exemplo, todo esse conjunto aqui, ó, que eu coloquei aqui dentro, ele pode ser representado como atendimento ao cliente, por exemplo, tá? Então, todo esse grupo aqui, onde contém essas duas atividades, ela é o grupo atendimento ao cliente. Isso é bom para você exemplificar uma estrutura interna grande, dividida em setores ali, desenvolvimento de aplicativos ali, dividido por grupo de pessoas, tá? É mil e uma utilidades. Essa função grupo, ela é bem legal, tá bom? Eu vou deixar ela aqui por enquanto. E agora a gente vai fazer aqui, a gente vai ver o imagens, tá? O imagem, o próprio nome já diz, ele adiciona uma imagem ao processo. Como isso, né? Tu vai clicar aqui em imagem, vai arrastar, ele vai abrir uma caixa para escolher uma imagem. Então, por exemplo, eu vim aqui na minha pasta download image, vou pegar aqui a thumb do curso. Ó. Vem aqui, eu tenho a opção de redimensionar, tudo bonitinho. Ó. Bom para acrescentar logotipo, tá? Personalizar de alguma forma. Esse é o artefato imagem, tá? Outro artefato aqui bem interessante que eu mesmo gosto de usar é o anotação. Ó, a anotação é essa caixinha que funciona de forma similar ao objeto de dados, tá? Mas a grande diferença é que o anotação ele te exibe aqui na tela, por exemplo, anotação 1, tá vendo? Posso clicar aqui, anotação 2, anotação 3. Ele já te deixa o texto aqui dentro da caixinha, tá? O anotação também ele tem um atalho aqui em cima, tá vendo? Ele já tem um atalho para cá, então é o mesmo esquema dos outros atalhos. Ele pega, arrasta, ele já cria direto. Ou pega e arrasta para um já existente para ele fazer o link automaticamente ali, tá ok? Pessoal, aqui o objeto de dados, ó, que aqui está como armazenamento de dados, eu já comentei sobre ele em outro vídeo, mas eu vou dar uma explicaçãozinha aqui novamente que eu acho ele importante, tá? Ele é um elemento de armazenamento de dados, tá? É quando uma informação
que fica no processo do início ao fim, tá? Ele é uma base de informações ali. Ele é simbolizado por esse banco de dados mesmo aí, tá bom? Geralmente a gente representa ele dessa forma, olha, fora do processo, né? Porque ele é uma base de dados que pode ser usada também para outros processos. Por exemplo, ele pode ser uma base de cadastro de cliente, um cadastro de cliente, tá? E essa base ela não vai ser usada só aqui dentro do meu processo, ela vai ser usada em vários outros processos que eu tenho dentro da empresa, tá bom? Então, em determinado momento, eu posso fazer aqui um fluxo, uma associação, né? Que esse cara que atender cliente, ele está alimentando a minha base ali, cadastro de cliente, tá bom? Então, onde no teu processo ali for uma etapa de cadastro, né, você faz essa associação aqui para representar que você está armazenando essas informações aqui em um local externo, tá ok? Uma outra, um outro artefato aqui interessante também é o cabeçalho. Ó, o cabeçalho ele cria um cabeçalho ali no diagrama, tá? Só que é importante notar que isso aqui não é o cabeçalho do processo, tá? É o cabeçalho da aba aqui em cima, do diagrama. Ele puxa isso aqui automaticamente do diagrama, tá? Da tela aqui. Então, usem já atentos que isso aqui não é um cabeçalho para o processo, né? Embora você possa até personalizar algumas coisas aqui, ó, clicando aqui, olha. Aqui ele não deixa eu pegar direto, eu teria que alterar aqui, ó. Tá texto, diagrama, teste. Tá vendo? Ele puxa o cabeçalho automaticamente, de quem está fazendo, tá? A versão, enfim. Esse é o artefato cabeçalho. A gente tem aqui também o personalizados, tá? Isso aí, onde você cria aqui um artefato, bota o nome, uma imagem. Então tu pode criar teu logotipo, por exemplo, aqui no personalizado, né? Para depois só estar escolhendo ele na lista e arrastando para cá. Mais ou menos como eu fiz com isso aqui, mas a diferença é que isso aqui já estaria pronto aqui dentro, tá bom? Onde aqui está novo, já teria uma listinha aqui com todos os outros. Então, pessoal, espero ter resumido para vocês bem aí a parte de artefatos, tá? Dentro do Visage e vamos aguardar a próxima aula. Valeu!